Essa aula, particularmente, que foi retirada do livro do Gabriel Delany, é muito interessante, muito boa. Aí alguém pode falar assim, mas será que eu já vivi no reino mineral? Não, eu não vivi no reino mineral, mas a mônada, quer dizer, ninguém vai lembrar, mas meu espírito já teve experiência de milênios lá, teve experiência de milênios no reino vegetal, teve experiência de milênios no reino animal, e agora nós estamos no reino nominal. Mas não dá para acreditar nisso. Então, qual seria a nossa teoria? Da gente já ter nascido pronto? Com toda essa complexidade, quer dizer, Deus criou a gente prontinho, tá? É bem mais inverossímil, bem menos, assim, provável, né? Do que ter um início da criação e um processo de evolução muito gradual mesmo. No que eu vou falar para vocês, vou pedir para vocês mentalizarem a mente, tá? A mente é o local onde está armazenada todas as nossas experiências. Todas as nossas experiências. Então, vocês podem imaginar, assim, uma esfera. Então, nós vamos usar a imaginação, né? O que está aqui não é a mente, tá? Aqui, o cérebro é um hardware. A mente é um software, tá? Nosso cérebro é um equipamento, tá? E quem vai usar esse equipamento é a mente. Até já adianto para vocês que tudo que está na nossa mente não é processado pelo nosso cérebro, mesmo supondo que a gente seja saudável, tá? Nós vivemos a encarnação passada, que será que nós fomos? Será que eu morei num lugar muito chique ou num lugar muito pobre? Será que eu fiz medicina? Será que eu fui artista? Caso tenhamos sido, isso está gravado em mim, tá? Então, está gravado nessa mente, a mente completa. Todo o nosso aprendizado está armazenado na mente espiritual. Não falo que faz parte do perispírito, é a mente espiritual. O perispírito também é um tipo de um hardware que vai se conectar com o nosso cérebro material. Tá? E outra coisa, revisando alguns conceitos, o perispírito está sempre junto com o espírito. O espírito está sempre junto com o perispírito. É indissociável. Pode sofrer adaptações, se mudar de um planeta para o outro, mas é indissociável. Tá? Então, veja, eu estou repetindo conceitos importantes, porque através da repetição e da repetição que existe a assimilação. E nós, espíritos, estamos assimilando as experiências desde tempos remotos. Todas essas experiências estão gravadas na mente espiritual. Tá? A nossa personalidade, o nosso jeitão de ser, é função de toda a nossa experiência passada. Tá? E nós somos diferentes uns dos outros. Né? Essas diferenças têm explicações em função dos caminhos que nós fizemos. Né? E nós estamos hoje numa outra experiência,
numa, numa caminhada adicional, né, que nós estamos fazendo aqui. Por isso que nós sempre falamos, vamos escolher o melhor caminho. Não vamos escolher o caminho que tem muita pedra, muita dificuldade, né? O princípio espiritual, agora eu tenho algumas observações que eu vou passar para vocês para não deixar nada vazio, tá? O princípio espiritual já é chamado de alma quando a gente está no reino humano. E começam as manifestações de outros atributos. Houve uma etapa, um determinado momento, em que antes dele estávamos vivendo como animais, do jeito que nós já falamos, né? Eu falei até o termo macaco, né? Como generalizando a nossa tipo de encarnação anterior. E, de fato, se for fazer uma análise aí de genes, né? Um DNA, etc., existe uma enorme coincidência, tá? Entre o humano e o macaco, por exemplo. Só que foram macacos aqueles mais espertinhos, que se desenvolveram mais. Tá? Aí ele desencarna. O espírito dele vai para um plano que ele vai ser adaptado e pode ficar muito tempo nesse plano, até que ele vai reencarnar, pode ser até filho de um outro macaco. Tá? Quase homem. Imagina aquele símio assim, já bem desenvolvido, mas com aqueles bração ainda, né? Só que tem uma diferença. Esse que é filho, ele foi mexido no plano espiritual e alguma coisa foi alterada nele, dando-lhe a razão. Então, ele tem algo mais do que aquele que está numa zona ali quase igual. Ali ele vai começar o seu processo, mas ele está na fronteira da animalidade. Nós até falamos que nós já fomos e somos, em parte, homem-animal. Tá? É uma fronteira. E o nosso caminho vai se levar, com as nossas melhorias, até uma outra fronteira, que é o homem espiritual. Essa é a jornada onde nós nos encontramos. Cada experiência que nós temos são exercícios para o espírito se distanciar do reino animal ou do homem animal. Como é que era o animal? Às vezes ele é bravo, às vezes ele é fingido. É uma série de qualidades, porque só os animais mais aptos conseguem sobreviver. Os animais mais aptos são aqueles que são mais espertos, ou mais robustos, ou gritam mais alto, ou conseguem se esconder, sabe? Mudam a cor da sua carcaça, eles se confundem com um vegetal. Nós aprendemos tudo isso, e quando nós começamos a caminhar no reino humano, eu lembro a vocês, é muito devagar, nós continuamos daquele jeitão que a gente era, com as nossas reações. Tá? Nós falamos que nós herdamos dos nossos antepassados os sentimentos que eles tinham, que são sentimentos defensivos. Por quê? Era um jeitão deles, o sentimento que eles tinham para se protegerem, para se defenderem dos outros. E nós ainda hoje, e nós sabemos como é o mundo, nós sabemos que tem o ladrão, que tem o espertalhão, que tem o colega de trabalho, que ele não vai evitar aprontar com a gente, para ele poder galgar sobre nós, né, algum posto.
Então, nós vivemos num mundo que uma boa parte dos humanos claramente mostram esse sentimento ainda de agressividade, tá? Mas a agressividade é uma forma de defesa, porque ele não quer morrer, ele quer sobreviver. Isso, gente, é profundo. Tá claro para vocês? Tá? Estou indo leve e light, ou não. Então, quando eu falei essa mente, ela, o, chamar assim, o conjunto dos nossos sentimentos, nós absorvemos com toda a nossa vivência passada. Então, vamos falar assim, eu tenho, por exemplo, uma característica de uma pessoa orgulhosa. Não, não é verdade. Não sei, pode ser. O cara orgulhoso, e a gente vai falar numa outra aula sobre os sentimentos defensivos e a evolução disso. O cara orgulhoso não é que ele é o bom, ele se acha o bom. E ele, às vezes, pisa em cima do outro para que ele se supere. Tá? Tem o cara que é egoísta, ele não quer morrer de fome, ele vai pegar para ele não quer que os filhos dele passem fome, ele vai roubar, sabe? Então tem o outro que é defensivo também, não vai deixar que esse cara que é egoísta roube para os filhos dele, porque eu vou roubar para o meu filho. Então, isso são características ainda que nós herdamos do mundo animal. Por isso que nós vamos nos observar ao longo do nosso encontro como é que nós somos. É o conhecer-se a si mesmo. Às vezes a gente não conhece, às vezes o nosso parceiro ou parceira conhece a gente, mas nós não nos conhecemos ainda. A nossa atitude, ficamos raivosos de vez em quando, sabe? Eu perco a paciência de vez em quando. Isso não é natural de um ser humano espiritual, tá? Isso é natural de um ser humano que ainda está nesse processo de ataque e de defesa, tá bom? Então, essa é a nossa caminhada. Agora, vamos voltar para os textos aqui. Inicialmente, isso que eu estou lendo aqui está naquela apresentação que eu passei para vocês, do reino hominal. Tá? Se alguém não tiver, tem no grupo, se não, pede para mim. Inicialmente, apresenta marcadamente os sentimentos defensivos herdados da animalidade, foi o que eu comentei. Todas as experiências assimiladas ficam gravadas na mente. Tudo fica gravado. E de tal forma que vai depositando. Como areia, sabe? Você joga, ela vai lá para o fundo. Esse é parte do nosso inconsciente, a parte mais profunda da nossa mente, que a gente nem se lembra em nenhum momento, porque já faz parte da nossa personalidade. Mas a personalidade muda, e isso que nós precisamos lembrar, tá? Então, as experiências ficam gravadas na mente. Continua o aperfeiçoamento dos órgãos, o perispírito se sutiliza com a evolução, compreendem isso? Por exemplo, com a mudança dos nossos costumes, com a mudança da alimentação, com a ciência, até os nossos órgãos vão se modificando. Compare, por exemplo, a forma do Homo sapiens, de 40, 50 mil anos atrás, os sapiens sapiens, acho que é 40, tem, sei lá, ou antes ainda deles, 60, 70, 80 mil anos, a forma deles, veja como nós mudamos. E já reino nominal. Tá? E o perispírito, com a nossa evolução, vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais sutil. Também já comentamos sobre o perispírito. Diferenças do pensamento. O nosso pensamento agora é contínuo, cada vez mais lógico. A diferença do animal com o homem é a forma dele pensar. Agora ele tem um raciocínio. Agora ele está criando mais uma linha ali, que é a consciência.
tá? Ele começa a criar todo o conhecimento que ele vai tendo, está sendo colocado naquela parte da consciência. Ali está a razão. Esse homem consegue, eu falo homem como espécie, tá? Feministas de plantão, não me julguem. Então, somos capazes agora de comparar, isso é melhor do que aquilo, de pensar um pensamento que tem lógica, tem continuidade, diferente do animal. Né? Diferente. O aprendizado do animal está muito ligado ao instinto. E por falar em instinto, nós continuamos desenvolvendo o nosso instinto. Porque, na medida que a gente vai aprendendo, vai raciocinando, usando o livre-arbítrio, usando os resultados e modificando o pensamento, e repetindo, isso é bom, isso é bom, isso é ruim, né? Tudo isso vai sendo gravado e vai alimentando. E as partes inferiores da nossa mente vão se afundando e vão indo cada vez mais para o nosso inconsciente. Mas nós temos uma faixa que é o subconsciente, que está, alguns confundem, né? Subconsciente ou inconsciente. Eu uso aqui mais uma classificação do próprio André Luiz, acho que é no livro No Mundo Maior, tá? Que ele comenta esses andares, né, da mente. Então, nós temos já a consciência, temos o subconsciente, que está lá, as nossas memórias mais recentes, experiências mais recentes, e aquilo que já foi assimilado completamente está no nosso inconsciente. Tá? Olha que eu estou repetindo, hein? Repetindo, para ficar bem assimilado isso daí.